Bom dia, sejam bem-vindos à nossa casa. O capítulo de hoje é o capítulo 27, um capítulo do Evangelho de Jesus, aparentemente simples de entender. Mas tudo aquilo que é muito simples, precisamos prestar atenção. Pedi e obtereis. É a segunda parte, segundo o Evangelho. Mas, acima de tudo, nesse momento, pedimos paz aos irmãos, pedimos luz e serenidade aos nossos corações, pedimos esperança, pedimos equilíbrio, pedimos serenidade em nossas almas, em nossas mentes, em nossos corações. Porque Jesus nos fala que podemos pedir para obter, mas Ele impõe, deixa algumas diretrizes, algumas considerações sobre a forma de pedir, sobre o que pedir, como pedir. E ele pega como exemplo, ao nos dizer que nós não orássemos, que nós não pedíssemos, como os hipócritas, como os falsos, como aqueles que são mentirosos, que oram de pé nas igrejas, que oram nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens, pelas pessoas. E ele nos alerta que se assim nós fizermos, nós já recebemos aquilo que estamos pedindo, com aquele nosso clamor para o ouvido de todos. E ele avança um pouco mais e nos diz assim: o Pai está vendo o que se passa em segredo no seu coração e dará a você aquilo que você está pedindo. Nós hoje estamos aqui, muitos de nós temos pedidos para a sala de passe. O que é que nós vamos pedir? O que é que está em nossos corações? Pediremos por nós mesmos? Pediremos por um filho que está perdido nas drogas? Pediremos por um ente querido que já desencarnou pela Covid ou por algum outro processo que levou à fatalidade do corpo físico? É permitido pedir e orar para os mortos? Ora, Jesus está dizendo que sim. Pedi e obtereis. Pedi e será atendido. Mas a questão é que nós nem sempre sabemos como nos ligarmos a Deus, a fonte da vida que nos criou, que nos permite a existência para o nosso próprio aprendizado. E Jesus, sabendo disso, Ele nos sugeriu a oração, a prece, a reza, como uma ponte de vibração de fácil construção. Nós podemos fazer essa ponte a qualquer momento, por todos nós que desejamos realmente a vitória sobre os nossos sofrimentos. Que sofrimentos são esses? Que vitórias são essas? Estamos encarnados, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a desequilíbrios mentais, estamos sujeitos a viver com outras pessoas também doentes, também desequilibradas. Portanto, a oração, o pedido, é uma emanação do nosso pensamento bem direcionado, um pensamento que busca o equilíbrio com o Pai, rico de conteúdos vibratórios. A nossa prece, o nosso pedir tem que ser sincero, sereno, equilibrado, para emitir vibrações que vão se expandir até entrar em sintonia com as ondas equivalentes para aquilo que nós estamos pedindo. Esse intercâmbio entre nós, criaturas, e o Pai, o nosso Criador. Jesus nos fala que o Pai nos ama. Jesus nos fala que é necessário nós entendermos que tudo aquilo que pedimos em seu nome, nós obteremos. Então Jesus não se cansava de recomendar que todos os doentes, seja do corpo, seja da alma, seja da mente, seja do espírito, que estão desejosos de recuperar a sua saúde, fizesse a sua renovação interior. E é preciso entender o que Jesus está falando por renovação interior.
Renovar interior não é participarmos de cursos de neurolinguística, de cursos de ciência, de meditações, não é apenas isso. É preciso uma mudança de conduta mental e moral e ética por nós mesmos. O que é que eu ainda carrego de mal em mim? O que é que eu ainda carrego em mim que me entristece, que eu ainda não consigo controlar? Quais são as sombras que habitam em mim que impedem a minha luz de me ligar com o Pai? No meu íntimo, o que eu preciso para o meu bem-estar? É isso que temos que pedir. Nós sempre seremos suscetíveis de alterações na vida, no dia a dia, pela fatalidade da própria vida. A própria vida nos leva a momentos de grande dor, de grande desespero, de grande angústia, de grandes temores, como a chegada do fenômeno da morte que alcançará a todos nós e alcançou um ente querido. Também é claro que a oração não vai modificar as leis às quais nós estamos sujeitos, leis estabelecidas pelo Pai, leis que não se modificam, leis que não se ajeitam como as dos homens. Mas essa lei que o Pai nos coloca a todos, sejamos nós quem formos, todos somos filhos e estamos sujeitos à mesma lei. Ela vai contribuir com vigor, com inspiração, para que sejam entendidas por nós. Essas leis precisam ser entendidas e aceitas em clima de alegria, de coragem, essas leis de amor que estão agindo sobre nós. Quando nós não compreendemos essas leis, porque um ente querido parte de forma intensa, de forma muito rápida, não esperada, porque algo que alcança o meu coração, aquele que eu mais amo, chegou até a mim. São leis. Todos aqueles que nós amamos, assim como nós mesmos, têm os seus erros, têm as suas falhas, têm as suas necessidades de reequilíbrio. E muitas vezes essas leis são benéficas, embora nós não a compreendamos. Portanto, todo e qualquer pedido que nós fizermos através da prece é conseguido, porque o ato de nós orarmos, como nós estaremos orando no momento do passe, já é uma expressão de humildade nossa perante a vida. É um despertar da nossa consciência para a compreensão dos nossos objetivos que nós devemos nos entregar. Qual é o objetivo da minha vida como espírito encarnado que sou? O meu objetivo não está neste mundo, como diz Jesus. Se o meu mundo não é daqui, se o meu mundo fosse aqui, os meus viriam para me socorrer e me defender, mas o meu mundo ainda não é este. Por isso que Jesus nos fala que precisamos nos entregar ao mundo celeste, ao mundo do Pai, ao mundo onde aqueles que amam realmente nos aguardam. Portanto, nós somos responsáveis por nossos atos e devemos enfrentar as consequências dos nossos atos. Os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, do nosso dia a dia, determina quem nós somos. E determina qual é o amigo que estará ao meu lado, um amigo de sombras ou um amigo de luz. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, pedir no momento de dormir, no momento de repousarmos, ao Pai, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê uma noite boa de sono, é um pedido válido. Mas o que eu sou durante o dia? O que eu vivo, o que eu faço, o que realmente é a minha essência, determina se o meu pedido será atendido ou não. Pedir e obter depende do quanto nós ainda estamos nos sustentando, não apenas na oração, mas como nós vamos direcionar melhor os nossos passos, como nós vamos direcionar melhor a nossa vida para termos mais segurança para vencer os obstáculos e mais resistência para superarmos as dificuldades e não desanimarmos. Vivemos momentos difíceis,
E a prece nos faculta uma mudança imediata de comportamento. Quando eu faço a prece, quando eu oro, quando eu me entrego ao Pai, como é o meu comportamento? Aquilo que eu estou pedindo, eu sou merecedor? Aquilo que eu estou pedindo, eu sigo o Evangelho do Mestre? Eu dedico as minhas energias acalmando o meu interior, me predispondo à luta para o meu autocrescimento? O quanto eu luto por mim mesmo? Quando nós nos resolvemos nos libertarmos dos grilhões e das correntes de algo muito importante que todos nós temos, que é o orgulho. Todos nós temos uma forma de orgulho, e nos abrimos, nós ficamos mais maleáveis, nós ficamos mais serenos, nós ficamos mais tolerantes, nós ficamos mais equilibrados, e é o menor número de vezes começa a acontecer em nossa vida momentos em que nós nos desequilibramos, nos irritamos, nos tornamos violentos, nos tornamos agressivos. Esse número de vezes vai diminuindo pouco a pouco. Se eu me irritava, se eu me aborrecia, se eu era violento, se eu era tempestuoso várias vezes ao dia, eu começo a perceber que à medida que eu bebo o Evangelho do Mestre, que eu me impregno do Evangelho do Mestre, eu fico mais calmo, eu fico mais sereno, e quando eu me desequilibro, eu retorno à minha quietude mais rapidamente. Eu começo a perceber que as minhas orações íntimas estão sendo atendidas. Por isso que Jesus buscava a oração como um recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo esse intercâmbio, nos ensinando para a inspiração, para a coragem de que é necessário nós estarmos revestidos durante o nosso próprio ministério, como Jesus o fez doando a própria vida, como muitos alegam, e é real, mas não da forma como pensam. É falar com Deus, nosso Pai, de acordo com os mandamentos do Evangelho de Jesus. Portanto, pedir em nome de Jesus é pedir de acordo com as palavras dele, é de acordo com os ensinamentos dele, é de acordo com as bem-aventuranças que ele nos trouxe. E tudo que nós pedirmos nesse campo de sintonia, nós vamos obter. E faremos coisas maiores do que Jesus fez. Ele disse isso no seu Evangelho. Pedir em nome de Jesus algo é pedir fazendo a vontade dele, que ele nos ensina há mais de 2000 anos. Amai aos vossos inimigos, perdoai para que seja perdoado, socorrei aqueles que sofrem, dai pão aos que têm fome. Aquele que acredita em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que as que estou fazendo, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, que sou eu, e se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele está nos ensinando como pedir. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Significa o quê? Que tudo aquilo que nós pedirmos tem que estar em coerência com o Evangelho de Jesus. Não basta nós pedirmos em nome de Jesus, não é usar o seu nome, Jesus, conceda-me isso, conceda-me aquilo. Ama realmente a Jesus? Pratica o seu Evangelho? Pratica aquilo que lhe é possível? Temos que falar com Deus em nome do caráter de Jesus, de acordo com o seu Evangelho de amor e de bondade. Se nós no recanto do nosso quarto, se nós no momento do passe, falarmos com Jesus, seguindo os seus mandamentos, o seu Evangelho, amando, nós conseguiremos, nós obteremos. Aquele que acredita em mim também fará as obras que eu faço. É isso que está no seu Evangelho. E as fará maiores do que a estou fazendo, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, que sou eu. E se me amais, guardai os meus mandamentos. Significa então que esse processo
Pedir e obter é pedir de acordo com o pensamento de Jesus. É pedir de acordo com os sentimentos dele. E tudo que pedirmos, nós obteremos. E se me amais, se não for pedir em vão, se não for por vaidade, se não for por falsidade, se não for as coisas do mundo, eu o farei. Se for verdade o que pedis, se vocês guardam os meus pensamentos, se me amais, vão orar segundo os meus mandamentos, vão acreditar segundo os meus mandamentos. O meu mundo não é daqui, e se eu fosse, os meus me libertariam. Portanto, irmãos, a resposta de Jesus não vem pelo nosso muito falar, não vem pelo nosso muito pedir, não vem pelo nosso muito gritar. A resposta de Jesus, nos concedendo aquilo que pedimos, vem pela sinceridade do nosso pedido, em nosso coração, seguindo os seus mandamentos. Quando o desespero alcançar as nossas mentes, e acreditem, um dia ele virá, o nosso emocional cabe a cada um de nós, no nosso discernimento de nossa dor, nós nos abrimos para a prece. E vamos pedir esse amparo, em nome de Jesus, para que ele seja glorificado, e ao pedirmos, nós obteremos. Ao batermos na porta, ela vai se abrir. Se pedirmos e batermos com os ensinamentos do Mestre, de Jesus, em nossos corações, nós seremos tocados pela luz do discernimento, do entendimento, e tudo nós obteremos, e nos será concedido tudo aquilo que pedirmos. Caminhando para o final do nosso pequeno encontro, pensem bem, não podemos negar que as dores no nosso planeta Terra estão avolumando, estão crescendo, ameaçadoras. Devemos pedir para que elas sejam amenizadas. Não podemos negar que as guerras ainda não silenciaram seus canhões e nem diminuíram a crueldade das suas batalhas. Devemos pedir pela paz entre os homens e as nações. O sofrimento vai alcançar a todos, sem exceção, nos convidando ao burilamento das nossas imperfeições morais. Vamos pedir ao Pai que nos dê forças para superarmos a nós mesmos das maldades que ainda carregamos. Tudo isso foi anunciado pelo Mestre Jesus amorosamente, ao nos alertar que haveria pranto e ranger de dentes, e que não seria o fim, mas sim o início. Tudo o que pedirmos em meu nome, eu o farei, para glorificar ao Pai. Mas para pedirdes e serem atendidos, é necessário que me amem e sigam os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, atendendo aos vossos pedidos. E esse Consolador é o Espírito de verdade, que habitará convosco e entre vós, e eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Aquele que não guarda os meus mandamentos, não receberá aquilo que pediu. Aquele que não pratica com sinceridade, com amor e com humildade, e não guardou as minhas palavras, não as compreendeu. As desvirtuou para o seu orgulho, para a sua vaidade, para a sua ganância. Este não me ama, e nada do que pedir ele obterá. Não há como enganar as leis divinas. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, com falsidade, com enganações, com ilusões, com tudo aquilo que nós somos capazes de fazer. Que o seu coração, perceba a beleza da frase do Mestre, que o seu coração não se turbe, não se desespere, não se angustie, nem se atemorize, pois tudo o que pedires em meu nome obterás. Se nós nos permitirmos sermos penetrados pelos mandamentos do Mestre, por suas lições de vida, nos embebedarmos do Evangelho do Mestre, antes que a amargura, a dor e o sofrimento nos alcance de uma forma ou de outra, nós entenderemos as palavras do Mestre. Nós conquistaremos a paz, nós preservaremos a paz, e nós vamos pagar
em pedir e obter o tributo para desfrutarmos dessa paz de espírito. Não é a paz do corpo físico. Este é o nosso pedido. E se assim o fizermos, nós obteremos. Portanto, quando vocês estiverem na sala de passe, olhem para o coração de vocês. Quando estiverem pedindo a Jesus, olhem para o coração de vocês. Olhem a sua mente, analisem o seu dia, quem eu sou, o que sou e o que eu posso ser. Se eu amo Jesus, eu preciso me embebedar do seu evangelho. Eu preciso beber essa água viva, da qual eu não terei mais sede. E assim, tudo aquilo que eu pedir, eu obterei, porque eu glorifico o Pai em nome do Filho. Percebem como não é tão simples o Evangelho do Mestre? Nesse capítulo, pedi e obtereis. Muitas vezes, achamos que basta falar, Jesus, eu estou pedindo. Mas, estou mesmo pedindo? Precisamos refletir bastante. Que a paz do Mestre amado Jesus, estamos pedindo, nos ilumine neste momento. Que os nossos corações, as nossas preces, se direcionem e alcancem e envolvam aqueles que nós amamos. E também alcancem e envolvam aqueles que são os nossos adversários, os nossos inimigos. Porque ao seguirmos a trilha do Mestre Jesus no seu evangelho de amor, nós perdoaremos aqueles que nos fazem mal e os socorreremos em espírito e vida quando nos procurarem pedindo ajuda, e eles obterão. Fiquem em paz, que Jesus nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Obrigado e até uma próxima oportunidade quando aqui estaremos.